Eu e o Rodrigo Santos estaremos conversando então com a Juliana Pavan e saber dela como é que se encontra o município de Balneário, que está vivendo aí um momento bastante importante nesse verão de turismo, e especialmente como é que está sendo essa primeira experiência dela como prefeita nessas 2 semanas, ela que também já passou pela Câmara de Vereadores. Juliana, seja bem-vinda, bom dia, Juliana. Bom dia, Dilei, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos da Rádio Cidade. É um prazer enorme estar conversando com vocês, falando aí das ações, das primeiras ações do nosso governo, né, de muito trabalho que nós estamos realizando e dessa nova etapa, né, onde nós encontramos aí grandes desafios pela frente, mas precisamos de um trabalho em conjunto para transformar todas essas metas em realidade, né? Então é uma força-tarefa, digamos assim, de todas as secretarias, de toda a nossa equipe, para que possamos nessa arrancada inicial trazer boas ações já de imediato para a população. Bom, evidentemente que você elegeu-se prefeita, mas até então era vereadora do município e obviamente acompanhava a situação no Poder Legislativo, fiscalizava. Mas é óbvio que quando você assume agora o executivo em 2 semanas, imagino que ainda não conseguiu ficar por dentro de tudo. Mas qual seria, assim, nessas 2 semanas à frente de Balneário, Juliana, qual seria o maior desafio, o desafio mais imediato que você, nessas 2 semanas, já teve que trabalhar e arrumar a solução? Olha, na realidade, a cada dia que passa, nós temos aí grandes desafios, né? E mediante os grandes desafios que nós estamos encontrando a cada dia, nós precisamos entregar uma gestão transformadora para toda a população, né? E eu posso destacar a situação da EMASA, a questão da saúde e a da educação. Por que eu vou sinalizar esses 3 eixos, né? A da EMASA, todos sabem que no final do ano passado, em uma CPI proposta pelo ex-vereador Meirinho, no final do ano, acabou tramitando ali com algumas informações que vieram à tona, inclusive até com um indiciamento, né, de forma criminal de quem estava à frente da EMASA. Obviamente que nós precisamos deixar muito claro que o silêncio, a irresponsabilidade do ex-prefeito, ela deixou levar no nível que deixou, que se apresentou a EMASA no final do ano. Então eu destaco que o grande desafio hoje é trazer novamente a eficiência na entrega, né, da EMASA. A cidade ela está com 98%, 90% saneada, porém o tratamento ele deixa a desejar. Eu sei que ainda é muito simples o que eu falo com relação a deixa a desejar, mas em função dessa inoperância, dessa responsabilidade, nas últimas temporadas a nossa praia ela ficou poluída. E isso acabou manchando o nome de Balneário Camboriú. Então, a partir de agora, é nossa responsabilidade imediata rever essa situação o quanto antes para, de fato, melhorar, né, essa situação e claro, resgatar aí o nome, né, positivo de Balneário Camboriú a nível nacional com relação à nossa praia central. Outra situação, aliás, quero deixar claro que o novo presidente da EMASA, o Auri Pavone, que foi nomeado no nosso governo, ele já está a mil trabalhando com todos os técnicos, buscando todas as alternativas possíveis para rever tal situação que foi deixada do governo passado. Outra situação que eu não posso deixar de falar é sobre o Hospital Ruth Cardoso, né, a saúde de uma forma geral. A nossa secretária, Aline Leal, junto com a diretora Andressa e com todo o corpo efetivo, né, e os nossos diretores, fizeram uma força-tarefa no último final de semana para arrumar ali os espaços internos, enfim, aonde nós constatamos na última sexta-feira a forma precária que se encontra o Hospital Ruth Cardoso. Nós já tínhamos conhecimento disso, eu, enquanto vereadora, cobrei muito mesmo sobre o Hospital Ruth Cardoso. É necessário realmente rever o modelo de gestão ali do hospital, isso já está mais do que nítido, né? Isso a gente já vem falando há muito tempo, porém a forma que está
ela realmente nos chama atenção. De espaços deteriorados, salas que eram para ser leitos, hoje estavam como, hoje não, né? Até semana passada estavam sendo usadas como depósito de lixo, depósito de prontuários, depósito de documentos, papéis, caixas, que realmente nos entristece saber o descaso que estava sendo tratado o Hospital Ruth Cardoso, que por ali passam milhões, inúmeras, né, vidas. E essa situação nos chamou a atenção, inclusive teve uma força-tarefa no último final de semana para poder limpar e organizar esses espaços, sendo que no próximo sábado, às 8 horas da manhã, nós teremos um mutirão na área externa para serem feitas as melhorias nas calçadas, pintura, jardinagem, enfim, para dar uma nova cara ali para o Hospital Ruth Cardoso. Obviamente que isso tudo acaba motivando ainda mais os servidores a se dedicar a trabalhar, porque muitos ali não eram ouvidos, né? Simplesmente não eram ouvidos, e isso realmente nos chama a atenção. Dentre outras situações de casas que foram locadas pela antiga administração, que há 6 meses não estão sendo usadas para espaços destinados à saúde. Vou mencionar aqui onde é o CAPS infantil, lá na Vila Real. Eu recebi as fotos de como estão, né, aquele espaço deteriorado, literalmente abandonado, e eu posso afirmar sim que foi pela antiga administração, porque ontem mesmo eu recebi o relatório de vistoria do proprietário do imóvel, quando ele entregou para o município em julho do ano passado a forma como que estava o imóvel. Aquilo mexeu tanto comigo, porque quando eu falo da irresponsabilidade por parte do ex-governo, não é querer chorar o leite derramado ou ficar batendo na tecla, né, do que não fizeram, o que fizeram, enfim, que agora é com a gente, tem que bater no peito, fazer e pronto. Mas é que muitas situações ainda não conseguiram sair do papel justamente por isso. E nós estamos sendo cobrados do promotor, doutor Álvaro, para que possamos, em um período curto, abrir o CAPS em Balneário Camboriú, só que, infelizmente, a forma com que a antiga administração nos entregou, nós estamos numa força-tarefa para poder arrumar, reformar, enfim, para que, de fato, possamos abrir ali o CAPS. Porém, nós temos uma notícia boa diante das inúmeras situações negativas que nós temos, que estão sendo levantadas na saúde em Balneário Camboriú. Uma notícia ótima é que já no início do nosso mandato, nós conseguimos aumentar, ou seja, ampliar os horários de atendimento em algumas unidades de saúde, ou seja, vai até às 9 horas da noite. Isso foi um compromisso de campanha, conseguimos cumprir, estamos cumprindo, apesar de pegarmos a saúde em Balneário Camboriú com 45 servidores de férias, e que isso implicou muitas vezes na questão da otimização na entrega do serviço público, né, do atendimento. Mas nada nos impediu de colocar em prática esse compromisso, aonde a unidade da Barra, do centro, do bairro dos Municípios e das Nações estão com os postos de saúde funcionando até às 9 horas da noite. E que isso acaba nos ajudando a desafogar as filas do Ruth Cardoso, do PA e do UPA. Uma outra notícia boa é que nós já recebemos, já foi creditado na conta da Prefeitura, o valor de R$1.140.000, uma emenda do deputado Daniel Freitas, por intermédio do vereador Cacá Fernandes, aonde o mesmo já esteve no nosso gabinete, trazendo essa ótima notícia, e que será destinado R$500.000 para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que desenvolve um trabalho fundamental na saúde da mulher, com trabalho de prevenção também, de tratamento, como também será destinado parte desse valor de R$140.000 para instalar o banco de leite no núcleo de atenção à mulher em Balneário Camboriú, e o banco de leite também é um compromisso de campanha. Isso tudo será formulado, enfim, colocado em prática aí nas próximas semanas. Tem um projeto para isso, inclusive, agora já tem o dinheiro para dar o start, como também parte desse valor destinado para as melhorias das unidades de saúde, né? Então, essas situações, elas vêm ao encontro da manutenção, de melhorar o atendimento, ampliar o atendimento nos bairros,
E tudo isso é compromisso, né, que nós já estamos firmando já no início do nosso mandato. Uma outra situação que é importante destacar sobre a educação é que nós já demos o start na reformulação do projeto do CIEP Rodesim do Pavã, que foi realizado pela ANFRE. No início desta semana, nós estivemos na ANFRE em função da reunião do Promobis e também numa reunião para readequar o projeto do CIEP para que nas próximas semanas possamos oficializar e iniciar a licitação. Porque sim, nós iremos iniciar a construção do CIEP Rodesim do Pavã na Vila Real já no primeiro ano de governo. Outra notícia boa é que nós estamos com o polo de férias aberto, atendendo as crianças, são 1.110 crianças, se eu não me engano, com diversas atividades, e já vamos noticiar, inclusive, posso noticiar já, minha equipe está aqui me olhando, sobre a matrícula dos novos alunos, né? E o que eu posso adiantar é que já inicia nesta próxima segunda-feira. E as matrículas, elas serão em algumas unidades de ensino aqui em Balneário Camboriú, possibilitando a facilidade de acesso das famílias. Então, são solicitações que nós fizemos já na primeira reunião do colegiado, que aconteceu semana passada, e a secretária da Educação também já colocou isso como ação concretizada. Olha só, as mulheres no governo estão aí realmente fazendo acontecer. Mas os homens também, né? E é importante deixar claro que o nosso secretariado, todos eles fazem parte de uma administração que quer trazer uma transformação positiva, né, para essa nova gestão. Então, o trabalho de cada secretaria é fundamental, essencial, para que todo o governo possa avançar, para que toda a cidade possa avançar, né? E eu já deixei muito claro que todas as secretarias, elas são uma coisa só, né? Por isso que precisamos de uma integração e comunicação eficiente e eficaz entre todas elas. Prefeita, você falou sobre integração e eu queria desenvolver um assunto que até foi discutido na campanha. Eu lembro que foi discutido na campanha que o governo tem que governar menos para o centro e mais para os bairros da cidade que se sentem mal atendidos. Qual é a tua visão sobre essa questão de enfim, de dar uma preferência maior, dar uma atenção maior para os bairros da cidade? Eu sei que recentemente, por exemplo, você baixou um ato que, na verdade, da Câmara sancionou, que transforma as praias agrestes em bairros da cidade. Mas qual é o teu entendimento sobre essa questão de dar mais atenção para os bairros e menos para o centro? Não é que é menos para o centro, né? Nós precisamos olhar para a cidade num todo, Dilei Rodrigo. Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, nos últimos 8 anos, os bairros não receberam a atenção devida, né? Pelo contrário, falei para você ali sobre o CIEP, é uma obra de mais de 30 anos, que realmente é um marco na história da educação de Balneário Camboriú, que foi demolida e simplesmente foi deixada lá abandonada, né? Um terreno abandonado. E essa atenção para os bairros é concretizar. Eu vou dar um exemplo, né? Bairro Yacht Clube, ele não tem um posto de saúde, é um bairro que cresceu e muito. Nós precisamos, sim, de um posto de saúde para aquela região. A região sul da nossa cidade, levar o núcleo de atenção à mulher, nós vamos fazer isso, inclusive, a subprefeita da Barra, da região sul, a Graziela Martins, está atenta a todas as solicitações, inclusive me ajudou a montar o plano de governo, direcionado as ações para a região sul da cidade, aonde nós vamos descentralizar os serviços do Paço Municipal, inclusive todo dia 26 de abril. Né? Inclusive foi uma proposta para a Câmara de Vereadores em regime de urgência, ontem, que será votada amanhã justamente sobre isso. Outra situação é descentralizar os serviços de saúde em função do atendimento à mulher, né, que é o núcleo de atenção à mulher. Então, essas situações, elas serão colocadas na prática, na nossa administração, atendendo de fato todos os bairros da nossa cidade. Né? O centro, ele também merece atenção. Eu vou dar um exemplo: a revitalização da nossa orla da praia, né? Uma obra extremamente importante, aonde ficaram 1 ano para fazer apenas um trecho, né? Foi licitado, tem agora a licitação do próximo trecho, que compreende ali aquela ponta da Barra Sul. Nós vamos dar seguimento nisso, não vamos parar com essa obra, não seria irresponsável, né, para chegar a esse ponto, tá louco?
fui questionada sobre isso ontem, mas nós temos grandes investimentos para sair nos bairros. Dentre eles, a obra da Martin Luther, que foi dado sequência. Semana passada ela voltou a funcionar, a obra, aonde nós retomamos na última sexta-feira, né, a obra de prolongamento da Avenida Martin Luther, que vai desafogar o trânsito na região norte aqui de Balneário Camboriú. E já estamos vendo, inclusive, para avançar na continuação da construção, aliás, da Avenida Ecoparque no bairro dos Municípios. Só mais uma questão, só aproveitando sobre isso, você fala sobre a questão do bairro dos Municípios, também é próximo do limite de Camboriú, é claro, eu sou obrigado a falar sobre a situação, até pelo fato do seu pai ser prefeito de Camboriú, que hoje Camboriú e Balneário Camboriú é uma situação de adendo aqui nas minhas colocações sobre os bairros. A nossa preocupação com os bairros, ela vai muito além, né, da questão das obras. Tanto é que as reuniões do secretariado, elas estão acontecendo nos bairros. A primeira foi no Paço Municipal, a segunda foi no CTC lá no bairro das Nações, na Rua Itália. A próxima nós estamos verificando que vai ser no bairro dos Municípios, lá no Parque Raimundo Malta. Na outra semana nós estamos visualizando para fazer, quem sabe, na região sul da nossa cidade. Então, toda segunda-feira pela manhã, o nosso colegiado se reúne para debater, enfim, vários assuntos, né? E essas reuniões estão acontecendo de forma itinerante por todos os bairros da nossa cidade. Prefeita, um outro questionamento é o seguinte, até sou obrigado a falar sobre a situação, até pelo fato do seu pai ser prefeito de Camboriú. Balneário Camboriú hoje é uma área conurbada, enfim, é tudo entre aspas, uma coisa só, e se fala, por exemplo, da possibilidade de você ter uma ligação, até para Brusque também isso é importante, porque existe uma ligação por dentro do Brusque e Camboriú que a gente imagina que no futuro seja asfaltada, mas a questão não é essa. Qual é o pensamento da prefeita sobre a interligação, sobre a melhoria da interligação entre Balneário Camboriú e Camboriú, seja com nova via, ou seja com alguma situação que possa melhorar também esse trânsito, já que, como eu falei, área conurbada, você não sabe onde termina um, começa outro. Você sabe, a população, ela vive numa área que é comum nas duas cidades. Exatamente. O que acontece? Né? A gente sempre traz uma média de mais ou menos 40 mil pessoas que todos os dias saem de Camboriú, diariamente vêm para Balneário Camboriú. Nós precisamos dar segurança para essas pessoas, até porque a vinda desses trabalhadores ajuda muito a movimentar a economia da nossa cidade. Pensando nisso, precisamos olhar com outros olhos para o município de Camboriú, que foi quem nos deu a vida, né? Balneário Camboriú, né, precisa compreender isso, até porque tem um rio que nos liga, né, que é o Rio Camboriú, e de fato isso também nos preocupa. Então vamos lá, nós precisamos trabalhar em conjunto para integrar alguns projetos, dentre eles a recuperação do Rio Camboriú, a questão sobre o saneamento lá de Camboriú, que também acaba refletindo de forma positiva em Balneário, né? Essa obra que precisa ser feita lá vai refletir de forma positiva em Balneário Camboriú, mas também as vias de acesso, né? Nós precisamos de políticas públicas com viés regional, por isso que é extremamente importante articular essas ações, né? E quando nós colocamos em prática esse projeto, para estarmos como candidata a prefeita em Balneário, Leonel Pavan, em Camboriú, foi pensando justamente na somatória de esforços, principalmente para ampliar essas vias de acesso e melhorar, né? Nós precisamos pensar, inclusive já estamos em conversa sobre o transporte intermunicipal, sobre ampliar as vias de acesso, né? Construir novas vias de acesso. A potência que essa região tem, trabalhando em conjunto, ela é muito grande, né? Nós precisamos compreender uma situação. A Balneário Camboriú e Camboriú, se somando a população, ela fica maior do que São José, que hoje é considerada a 4ª maior cidade do estado. Olha a potência dos dois municípios. E ninguém aqui está falando de unirem um único CNPJ, não é isso. Cada um tem o seu CNPJ, suas particularidades, enfim. Só que nós precisamos de sinergia entre os governos, coisa que nunca aconteceu. Então, esse diagnóstico foi levantado da importância já no período de transição, onde ambas as equipes conversaram e muito trabalharam em conjunto, mas também após o período da posse, né, do prefeito de Camboriú e eu em Balneário,
as conversas começaram a ficar mais intensas, tanto na questão da água em Balneário Camboriú e de Camboriú, onde o nosso presidente da EMASA com o secretário do Planejamento de Camboriú estão em conversa constante, como também dos outros secretários. Ou seja, é imprescindível que essa interlocução e essa integração aconteça. E sim, quero deixar claro que o diálogo ele vai ser muito mais fácil. Tiveram a oportunidade de fazer nos últimos 8 anos e não aconteceu. Tanto que hoje pela manhã já estive em conversa com o prefeito de Camboriú em função da questão da saúde, onde nós estávamos conversando sobre algumas ações em conjunto que nós precisamos realizar aí nos próximos meses, até para impactar de forma positiva, principalmente as pessoas que usufruem do serviço do Ruth Cardoso, que são de Camboriú, e vice-versa, Nós precisamos compreender a importância que ambos os municípios têm um para o outro e, obviamente, tirar do papel aí essas ações. Mas o mais importante nesse momento é a questão de recuperar o Rio Camboriú, que vai ser feito um trabalho em conjunto, tanto com o meio ambiente de Balneário como de Camboriú, na recuperação, enfim, vai ser feito um trabalho, uma força-tarefa ali de limpeza do rio, vai acontecer nos próximos dias, isso eles vão divulgar de forma precisa, mas também as vias de acesso. O nosso secretário de Planejamento, com o secretário de Planejamento de Camboriú, já estão em conversa sobre isso. Eu vou encerrar essa entrevista, eu sei que a prefeita tem muito o que fazer, muito, com uma última pergunta relacionada ao aspecto político. A prefeita foi eleita com a junção aí, se não me falha a memória, de 5 ou 6 partidos, de 19, 8 partidos. E 8. Quantos vereadores da coligação foram eleitos? 7 ou... Da coligação, 7 vereadores. Porém, ganhamos a mesa diretora, da Câmara de Vereadores ali com 11 votos. Perfeito. Então, hoje, tem maioria na Câmara, Juliana? Temos maioria na Câmara de Vereadores. Mas eu acredito que essa maioria ela reflete no trabalho positivo que nós já estamos colocando em prática já no início do nosso mandato. Todos os vereadores, independente de seus posicionamentos políticos, em quem votar, em quem apoiar, enfim, estão sendo recebidos. Todos que estão entrando em contato estão sendo recebidos. E eu destaco aqui a emenda parlamentar que nós já recebemos, que é de um vereador do PL. Que não me apoiou na campanha e que eu faço aqui a menção do nome dele, até porque nesse momento é Balneário Camboriú, que está em evidência, não é o meu partido, o partido A, B ou C, é a bandeira de Balneário Camboriú, assim como tem vereadores do PL, vereadores do PT, vereadores, enfim, de outras siglas, do Novo, vereadores que tiveram candidatos na majoritária e que hoje compreendem que a cidade ela vem em primeiro lugar. E eu destaquei esses três partidos porque eles tiveram candidatos na majoritária. Assim como tem outros partidos também que estão ali discutindo, enfim, algumas ações aqui do nosso mandato. Eu costumo dizer e agir dessa forma que o nosso mandato ele é participativo. E isso eu já falava no Legislativo, enquanto eu estava como vereadora, e agora no Executivo não será diferente. Todos participam do nosso mandato, toda a sociedade, independente de quem votou e quem não votou na Juliana, quem gosta de mim, quem não gosta, enfim, todos precisam participar, porque as sugestões, as críticas, as chamadas de atenção, enfim, as indicações, elas acabam nos ajudando a conduzir da melhor forma possível o trabalho, Eu sou uma servidora do povo, então eu preciso escutar todos, estar a postos para poder servir de fato a nossa cidade. Então, obviamente que esse respeito pela Câmara de Vereadores, onde tem ali a sua autonomia, é importante deixar muito claro, possa ser colocada em prática. Eu já estive lá dentro, sei quanto isso é importante, mas de fato as portas do nosso gabinete, as portas das secretarias estão abertas para receber todos os vereadores, receber sugestões, ideias, emendas, inclusive, aí aos projetos que foram enviados ontem para a sessão extraordinária que vai acontecer amanhã, até porque essa somatória de esforços, quem sai ganhando é o povo de Balneário Camboriú.
Muito bem. Prefeita, muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui na Rádio Cidade de Brusque, até pela proximidade que nos faz vizinhos de longa data, por muita gente de Brusque que tem imóvel aí em Balneário, gente que mora em Balneário e trabalha em Brusque, que tem... Conheço muita gente de Brusque, mandar um abraço para meus amigos aí do município de Brusque, município que eu tenho muito carinho. Aliás, deixa eu fazer um registro para você. Ontem eu estava com o meu amigo Jorge Xerém, que é irmão do Dado, que você conhece. Dentista do meu pai. Exatamente. Ele disse: Dirley, manda um abraço para Juliana. Semana passada o Leonel teve aqui e quando o Pavan, o Leonel, vai ao consultório do Dr. Jorge, é muito mais para bater papo do que para tratar do dente. Eu vou dizer uma coisa pra ti. Ano passado, eu e meu irmão, nós precisávamos sentar para conversar com o pai sobre umas questões da empresa, e a reunião foi lá no consultório do Jorge, que daí, o que aconteceu? O Júnior foi dirigindo pro pai, já fazendo a reunião no carro. Quando eu vi, eu já estava dentro do carro. Quando eu vi, estava no consultório do Dr. Jorge, sentado lá na recepção, fazendo a reunião com ele. É coisa, né? É coisa. Juliana, obrigado, viu? E sucesso aí na sua empreitada desses 4 anos à frente dessa cidade tão gostosa de se visitar, essa cidade tão maravilhosa que é Balneário Camboriú. Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade, sigo à disposição. Quando vier a Balneário Camboriú, por favor, venha nos visitar. E eu convido, ao município de Brusque a descer para BC, para aproveitar essa cidade. A cidade está linda, nós estamos preparando a cada dia, cuidando de cada cantinho dessa cidade. Estamos aí há 14, 15 dias de governo de forma efetiva, mas eu tenho certeza que num trabalho aí de todos, com certeza aí teremos grandes dias, E aproveitar para convidar, inclusive, para o nosso carnaval. Sei que nós estamos em janeiro, mas já temos aí um carnaval sendo colocados a postos, organizado, para receber todas as pessoas. Um abraço, fica com Deus.